Continuando nossa revisão para a prova de morfologia, nós estamos falando dos processos de formação de palavras. No vídeo passado eu falei do prefixo e do sufixo, de algumas particularidades e tal, e vale lembrar que uma palavra ela pode ter sofrido os dois tipos de derivação. Eu posso adicionar um prefixo e posso adicionar um sufixo. E essa adição do prefixo mais sufixo, ela pode se dar em tempos diferentes ou elas podem acontecer simultaneamente. Então, digamos que eu tenho aqui a palavra desenvolvimento, né? Vamos lá. Eu tenho um prefixo des e tenho o sufixo mento, né? Que acontece em saneamento, por exemplo. Então, eu tenho um prefixo e um sufixo. Esse prefixo e esse sufixo, eu sei que eles não foram adicionados ao mesmo tempo nessa palavra, porque eu tenho a palavra desenvolver, que só tem o prefixo, e tenho a palavra envolvimento, que só tem o sufixo. Então, eu entendo que a adição do prefixo e do sufixo não foi concomitante. E aí, quando eu tenho uma palavra assim, como é que eu classifico ela em termos do processo de formação? Vou classificá-la como derivação, palavra formada por derivação prefixal e sufixal, tá? E eu tenho um outro tipo de derivação prefixal e sufixal, que é chamada de derivação parasintética, que é aquele tipo de palavra em que eu tenho a adição do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, que seria o caso de emagrecer, por exemplo. Eu tenho o prefixo e eu tenho o prefixo ecer, que acontece em florescer, que acontece em entardecer. E como que eu sei que nesse caso o prefixo e o sufixo foram adicionados ao mesmo tempo? Por que é um caso de derivação parasintética? Porque eu não tenho a palavra só com o prefixo ou só com o sufixo. Então, eu não tenho a palavra emagro, como eu também não tenho a palavra emagrecer. Eu só tenho emagrecer. Então, eu entendo que esse caso é diferente do desenvolvimento, né, do caso de desenvolvimento, porque a adição do prefixo e do sufixo é concomitante. E aí, como que eu classifico? Eu classifico como uma palavra formada por derivação parasintética. Só que existe um gramático, né, ao qual eu prezo bastante, que é o Evanildo Bechara. Ele coloca a questão de que não é tão importante, né, pensar, né, não seria tão relevante ter esses dois tipos de classificação, porque na verdade a derivação parasintética é um tipo de derivação prefixal e sufixal. Então, até que ponto é relevante eu saber se isso foi ao mesmo tempo, se não foi? Para um etimólogo, para alguém que trabalha, né, com a filologia e tal, que conhece a origem das palavras, a origem dos prefixos, que tem na cabeça os prefixos e os radicais gregos e latinos, enfim, para essa pessoa é importante. Mas em termos, por exemplo, de ensino em sala de aula, né, de aumento do repertório do meu aluno, não é tão importante para ele saber se essa adição foi ao mesmo tempo ou não, né? Então, o Evanildo Bechara sugere, né, que nós trabalhemos com a ideia de que existe apenas a derivação prefixal e sufixal, e a parasintética seria um tipo, né, de derivação prefixal e sufixal. Então, se nós encontrarmos uma palavra como emagrecer ou uma palavra como desenvolvimento, elas estariam na mesma categoria. Elas poderiam ser classificadas da mesma forma como derivação prefixal e sufixal. E isso economiza, né, nomenclatura para a gente, classificação na nossa cabeça. Temos, além da derivação parasintética, a gente tem a formação regressiva ou deverbal, né? Eu vou me deter, falar um pouquinho dela. Por quê? Porque em alguns casos a gente não consegue perceber, não é tão transparente pra gente se foi o substantivo que deu origem ao verbo
ou se foi o verbo que deu origem ao substantivo, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra lixa e tenho a palavra lixar. Quem é que veio primeiro, o substantivo ou o verbo? Eu tenho a palavra combate e tenho a palavra combater. Quem é que veio primeiro, o substantivo ou o verbo? De modo geral, o que a gente pode precisar, o que a gente pode, quer dizer, a gente pode precisar nada, né? Mas o que a gente pode considerar, comentar a respeito, é que a derivação é deverbal, né? O processo de formação é regressiva ou deverbal quando eu tenho um verbo que dá origem ao substantivo. E quando que um verbo dá origem ao substantivo? Né? Quando os verbos eles servem para nomear eventos, processos, ações. Então, quando eu tenho um substantivo que remete a uma ação verbal, provavelmente esse substantivo é um substantivo deverbal. Então, na palavra combate, ela vem da ação, ela remete à ação de combater. Então, ela foi derivada, né? Ela é um substantivo deverbal, por quê? Porque ela derivou de um verbo, tá? Quando eu tenho, por exemplo, a palavra desmonte, né? O que vem primeiro? Vem a ação, depois vem o nome da ação. Então, desmonte remete à ação de desmontar. Diferente do caso de lixa e lixar, porque quando os substantivos eles são primitivos, eles dão origem aos verbos, o que acontece? Eles normalmente nomeiam os seres. Por quê? Porque a função do substantivo é nomear os seres. Então, substantivos que nomeiam objetos, que nomeiam os seres no mundo, né, que identificam os seres no mundo, normalmente são os primitivos que dão origem aos verbos, que seriam ações feitas com esses objetos, né, com essas substâncias. Então, cristal, cristalizar, por exemplo. Lixa, lixar. Eu tenho cristal, é o nome da coisa, da substância. Cristalizar é o verbo a partir desse nome. Lixar é o verbo que identifica a ação que se executa com uma lixa, né? Então, a gente pode estabelecer essas diferenças aí.